Beleza, pessoal? Vamos lá, vou começar aqui uma aula de tensão e potência elétrica, hein? Aí é com o pessoal do primeiro ano, que são alguns assuntos que a gente não conseguiu contemplar no edital. Então tá, seguindo a aula aí, eu vou ler e em seguida eu explico. Nos aparelhos elétricos, costuma-se gravar a potência que o aparelho consome e a DTP sobre a qual esse consumo é realizado. O que é potência? A gente já sabe que é potência, né? Mas no caso elétrico, a potência ela pode receber a seguinte equação, ó. P igual a corrente I vezes a DDPU. E o que é a DDP? Talvez vocês já conheçam da química. Se vocês já conhecerem aquela mesma DDP, diferença de potencial elétrico. Quando se tem um circuito, uma diferença de potencial elétrico fornecida por um gerador, aí a gente vai ter a corrente elétrica quando esse circuito estiver fechado. Tá? Então, a gente ainda não sabe o que é corrente elétrica. A gente está entendendo agora o que é uma DDP, diferença de potencial elétrico. Né? Isso é o que vai fazer com que os portadores de carga elétrica se movimentem. A gente não precisa entrar muito nisso agora, a gente vai falar mais disso no segundo ano. Mas se precisar dessa equação, tá aí. É a equação do pio, tá? A potência dissipada por um aparelho elétrico é igual a DDP, U da qual ele está submetido, vezes a corrente que passa por ele. Tá? Essa é a famosa equação do pio. Bora lá. Tem outra equação também que a gente relaciona a potência com a energia, que é mais o nosso objetivo aqui nessa aula. A energia elétrica consumida, a energia residencial, né, vai ser igual a potência vezes o tempo em que esse aparelho fica ligado. A gente tem um exemplo aí, a lâmpada, né? Uma lâmpada a gente observa aqui que ela tem aqui, ó, 120 watts. E em outro canto aqui tem 127 volts. O que acontece? Esses são os valores nominais, ou seja, de funcionamento ideal para essa lâmpada. Tá? Quando ela estiver ligada numa DDP de 127 volts, ela vai consumir uma potência de 120 watts. Tudo bem? O que é 127 volts? É a DDPU. Volt V é uma unidade de medida, tá? Para essa grandeza que é a DDP, a tensão elétrica. E a gente já conhece, né, o watt, que é a unidade de potência. Muito fácil confundir essas duas unidades de medida, né? Cuidado com isso. Volt é a unidade de medida de tensão elétrica e watt é a unidade de medida de potência, que a gente já conhecia. Continuando. O trabalho da força elétrica tal é igual a ΔQ vezes U. A gente não vai entrar muito nessa parte, tá? Porque não é necessário. Vamos passar logo para como a gente calcula a energia elétrica, que está aqui nessa equação. A energia elétrica é igual a potência vezes o tempo, P vezes ΔT. Aí daí, tá? A conta de luz que chega lá na nossa casa, ela vem no consumo de energia elétrica. Vem lá dizendo quantos quilowatt-horas foram consumidos nessa residência. Tá? Para cada quilowatt-hora tem um valor, sei lá, 80 centavos. Eu não sei quanto é que está atualmente. Também varia de um ano para o outro. Varia da época do ano, varia de bairro a bairro. Então não dá para dizer um valor fixo, né? Mas é por aí. Essa equação é muito útil por nos permitir calcular o consumo de energia elétrica em dado intervalo de tempo. Né? Então guarda essa equação, a energia elétrica é igual a potência vezes o intervalo de tempo. A gente tem que falar um pouquinho das unidades também. Vamos ler aí. Se a potência for expressa em watt, que é a unidade, né, do SI, a unidade padrão para potência, e o intervalo de tempo for medido em segundos, que também é a unidade de medida padrão para o tempo, a energia vai ser obtida em joule. Né? Lembrem-se que as unidades de medida precisam estar coerentes. Se watt para potência e segundo para o tempo são do padrão SI, a unidade de energia elétrica que eu vou encontrar vai ser a do padrão do SI, que é o joule. No entanto, se a potência elétrica for expressa em kWh, kW,
e o intervalo de tempo em hora H, então a energia elétrica consumida por unidade, consumida numa unidade prática denominada kWh, kWh, então, uma unidade usual é o kWh. Qual que é a relação entre 1 joule e o kWh? É a seguinte: 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. Tudo bem? Então guardem essa informação. Se não quiserem memorizar, não precisa também, porque o que é o quilowatt nada mais é do que 1000 watts. E o que é a hora? 3.600 segundos. Então, se a gente souber trabalhar com cada unidade separadamente, não tem necessidade de decorar. Tranquilo? Vamos passando. Todos os consumidores residenciais, comerciais e industriais recebem mensalmente uma conta de energia elétrica, usualmente chamada de conta de luz. Nela há o consumo mensal expresso em kWh e o valor a ser pago. É só isso, pessoal. Não tem muita coisa aqui. Aí já vem o exercício. Eu vou fazer um exercício e a gente vai ver outra aula depois, tá? Que eu vou fazer separada dessa. Então bora lá. Em uma torradeira elétrica vêm marcados os valores de 1000 watts e 127 volts. Determine, letra A intensidade de corrente que atravessa a torradeira considerando-a ligada corretamente. Letra B, o consumo de energia elétrica do aparelho, admitindo que ele permanece ligado durante 2 horas. Expresse o resultado em kWh e em joule. Então, de mão desses valores aqui de 1000 watts e 127 volts, para calcular a intensidade da corrente elétrica, tá vendo? A gente vai usar a equação do π, porque envolve corrente e envolve a potência, que é 1000 watts, e envolve a DDP, tensão elétrica, que é 127 volts. Vamos colocar os valores aqui. Potência 1000. Tá na unidade padrão? Tá. A corrente vai ser I, vou encontrar o valor dela. E aqui é 127 volts. I vai ser igual a... Vou passar o 127 dividindo. Eu já troquei de lugar, né? O I eu deixei do lado esquerdo. E passei o 127 dividindo, assim eu isolo o I, já coloquei ele do lado esquerdo da equação. Dividido por 127. E dividido por 127. É só fazer a divisão. Tá? Vocês podem fazer em casa, né? Aí com calma. Eu vou deixar do jeito que está mesmo. 1000 sobre 127 amperes. Não dá para simplificar. E vamos partir para a letra B. Essa foi a letra A. Agora a gente quer o consumo de energia elétrica do aparelho, admitindo que ele permanece ligado durante 2 horas. Então agora está envolvendo o tempo e está pedindo o consumo de energia elétrica. Ou seja, é a energia elétrica consumida. A gente vai usar aquela outra equação. Energia elétrica é igual a potência vezes o intervalo de tempo ΔT. O intervalo de tempo é 2 horas. Como ele está pedindo em kWh em joule, como ele deu tempo em horas, vamos encontrar logo em kWh essa unidade de medida, né? Ou vamos usar logo o kWh. Então a energia elétrica vai ser potência 1000 watts, que já tinha sido fornecida antes, 1000 watts vezes 2 horas. Então percebam aí que 1000 watts é 1 kWh. Então se eu transformar essa unidade, que aqui é o watt, e aqui é 2H, vai ficar 1 kW kW vezes 2 horas. Vai surgir o kWh a partir daqui, tá? Cuidado com essas análises dimensionais. 1 vezes 2, 2 kWh. Pronto. Foi metade da letra B. A outra metade a gente vai fazer aqui mais à direita. Como eu já encontrei a energia consumida em kWh, basta eu usar aquela relação que eu mostrei para vocês anteriormente, de que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. Consequentemente,
a energia elétrica, então, em joules, vai ser 2 vezes esse valor da transformação. 2 vezes 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. Só simplificando, né? Resolvendo aí, dá 7,2 vezes 10 elevado a sexta em joules. Pronto, aqui a gente acaba essa questão. Tudo bem? A gente vai acabar por aqui. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente desenrola isso. Beleza, pessoal? Vou fazer outra aula agora, aula de ondulatória ou de calorimetria. Vou ver qual que eu vou fazer agora.